Cabala e autoconhecimento, uma jornada interior, além das fronteiras, a influência global da Cabala. Salve a todos, que a força da Cabala esteja com todos. A Cabala é, de fato, considerada o conhecimento esotérico mais profundo dentro do judaísmo. Originando-se de tradições místicas judaicas, a Cabala busca entender a natureza de Deus, o universo e a relação entre Deus, o cosmos e a humanidade. Além disso, a Cabala muitas vezes se concentra em interpretações mais simbólicas e místicas dos textos sagrados judaicos, como por exemplo a Torá. Ela explora conceitos como as Sefirot da árvore da vida, o Tzim Tzum, que é o conceito de contração divina para criar espaço para a criação, a Gematria, que é a atribuição de valores numéricos às letras hebraicas, e outros princípios que buscam uma compreensão mais profunda da natureza divina e da existência. A Cabala também teve impacto em várias correntes esotéricas e místicas fora do judaísmo, atraindo estudiosos de diversas tradições religiosas ao longo dos séculos. Sua complexidade e profundidade faz dela um campo de estudo fascinante e multifacetado. Esses conhecimentos fazem parte de certas tradições e textos associados à Cabala, especialmente em algumas correntes místicas e esotéricas. O arcanjo Raziel é frequentemente mencionado nessas tradições como um ser celestial que detém conhecimento secreto e que transmitiu esses conhecimentos a Adão. A história sugere que, após a expulsão de Adão e Eva do Éden ou do paraíso, o arcanjo Raziel teria dado a eles um pergaminho contendo ensinamentos secretos e místicos, e esses ensinamentos, muitas vezes referidos como o livro de Raziel, que são considerados fontes de sabedoria espiritual e prática, destinado a auxiliar na busca pela compreensão mais profunda da divindade e na busca pela harmonia com o cosmos. É importante observar que essas histórias não são parte central do canone tradicional judaico e são mais características de correntes místicas e esotéricas, incluindo algumas formas de Cabala. A Cabala, em sua essência, busca compreender aspecto mais profundo da espiritualidade judaica, mas os textos específicos podem variar entre diferentes tradições e interpretações. A transmissão do conhecimento na tradição esotérica muitas vezes envolve a passagem de ensinamento de uma geração para outra, através de uma linha de mestre e discípulo. Na Cabala e em outras tradições místicas, a transmissão oral de ensinamento é frequentemente valorizada e os conhecimentos secretos são compartilhados com aqueles considerados dignos e preparados para recebê-los. A ideia de que o conhecimento esotérico pode estar em risco de se perder ao longo do tempo é comum em muitas tradições, e essas preocupações muitas vezes resultam em um esforço consciente para preservar e transmitir os ensinamentos de forma cuidadosa. O sigilo em torno de certos conhecimentos é muitas vezes considerado uma maneira de proteger a integridade e a pureza do ensinamento. Essa abordagem de transmissão seletiva também pode contribuir para a natureza exclusiva e reservada de certas tradições esotéricas, incluindo a Cabala. Assegurar que os ensinamentos sejam transmitidos apenas a iniciados que passaram por determinadas etapas de preparação espiritual é uma maneira de garantir que o conhecimento seja compreendido e aplicado
da maneira apropriada. No entanto, é importante notar que essas práticas também podem levar a diferentes interpretações e variações dos ensinamentos, dependendo da linhagem e da experiência individuais dos mestres e discípulos ao longo das gerações. A ideia de uma transmissão de conhecimento ao longo de uma linhagem de figuras veneráveis como os patriarcas, como Moisés, Josué e outros, é consistente com a abordagem tradicional da transmissão do conhecimento em várias tradições judaicas. Esse processo é muitas vezes retratado como uma sucessão ordenada de figuras sagradas, cada um passando diante a sabedoria esotérica para a próxima geração. A figura de Moisés é especialmente central na tradição judaica, sendo associado à entrega da lei, que é a Torá, no Monte Sinai. Segundo o texto bíblico, Moisés também recebeu instruções divinas detalhadas sobre o tabernáculo que, em algumas tradições, incluíram elementos de ensinamentos esotéricos. A transmissão do conhecimento através da linhagem de sacerdotes, profetas e rabinos reflete a diversidade de papéis na liderança espiritual ao longo da história judaica. Cada um desses grupos desempenhou um papel crucial na presença e transmissão dos elementos espirituais. É importante notar que, embora essa narrativa seja parte integrante de algumas tradições e interpretações judaicas, outras correntes podem ter ênfase diferente na transmissão do conhecimento espiritual. Além disso, as histórias de transmissão podem variar em detalhes em diferentes fontes e interpretação dentro da rica tapeçaria da tradição judaica. A ideia de que um ensinamento essencial que permanece constante, mesmo que sua forma exterior e nome mude ao longo do tempo, é uma concepção comum em várias tradições espirituais e filosóficas. A noção de uma sabedoria atemporal transmitida de geração em geração, adaptando-se à linguagem e às circunstâncias de diferentes épocas, reflete a crença na perenidade de certos princípios fundamentais. Na tradição judaica e, por extensão, na Cabala, essa continuidade de ensinamentos é muitas vezes considerada parte da revelação divina e da busca por compreender a natureza última da existência, mesmo que as formas externas do ensinamento possam variar, mas a essência permanece, enfocando questões fundamentais sobre o propósito da existência na natureza de Deus e o papel da humanidade no grande esquema das coisas. Essa abordagem de transmitir uma sabedoria essencial através de diferentes formas e gerações é muitas vezes associado a uma compreensão mais profunda e simbólica dos textos sagrados. A flexibilidade dos ensinamentos permite que ele seja relevante em contextos diversos e ao longo do tempo, proporcionando orientação espiritual contínua para aqueles que buscam compreender os mistérios da vida e da existência. Essa perspectiva também destaca a capacidade do ensinamento de se adaptar a diferentes culturas, mentalidades e desafios, mantendo sua relevância e vitalidade ao longo das eras. A Cabala medieval introduziu a árvore da vida como um sistema simbólico central, com as suas 10 sefirot, que são as esferas da árvore, representando aspectos diferentes da divindade e da criação. Além disso, conceitos como a Ein Sof, que é a infinidade de Deus,
o Tzum, a contração divina para criar espaço para a criação, e a gematria, que é atribuições de valores numéricos às letras hebraicas, foram incorporados à tradição. A linguagem filosófica adotada pela Cabala medieval reflete uma tentativa de articular e racionalizar os ensinamentos místicos, muitas vezes através da influência da filosofia neoplatônica e aristotélica, que o símbolo bíblico tornou-se uma ferramenta crucial para transmitir conceitos esotéricos, permitindo que a Cabala permanecesse enraizada nas escrituras judaicas, enquanto explorava dimensões mais profundas de significado. A Cabala continua a se desenvolver ao longo dos séculos, influenciando não apenas a espiritualidade judaica, mas também exercendo impacto em correntes místicas de outras tradições religiosas e esotéricas. Essas tradições ricas e multifacetadas é estruturada até hoje por aqueles que buscam compreender os aspectos mais profundos da espiritualidade e da mística judaica. Na cosmologia da Cabala, antes do início de tudo, havia a essência única e indescritível de Deus, muitas vezes referida como a Ein Sof, que significa sem fim em hebraico, claro, né? A Ein Sof é a representação do aspecto infinito e ilimitado de Deus, que está além de qualquer definição ou compreensão humana. Nesse estado primordial não havia criação nem mesmo a existência como entendemos. O processo criativo, conforme descrito na Cabala, envolve a emanação de Deus para criar o universo. Esse ato de emanação é frequentemente descrito em termos de o Tzum, que é a contração divina, onde Deus se contrai para criar espaço para a criação. A partir desse ponto, as sefiras na árvore da vida são emanadas, representando as diferentes manifestações e aspectos da divindade. Assim, a Cabala descreve uma jornada desde a unidade absoluta e indiferenciada de Deus até a complexidade do universo manifestado, incluindo a criação da existência material e espiritual. Esse texto busca não apenas explicar a origem do universo, mas também oferecer uma compreensão mais profunda da relação entre o Criador e a criação. Na Cabala, a tradição inclui a ideia de que o absoluto, muitas vezes chamado de Ain, ou não coisa, desejou contemplar a si mesmo. Esse desejo de autocontemplação levou à manifestação do Ein Sof, que é o sem limite, representando o aspecto infinito e indescritível de Deus. A existência foi destinada a servir como um enorme espelho, refletindo a imagem e a luz divina. Essa reflexão ou emanação cria as diversas esferas, que são as sefiras ou sefirot, na árvore da vida da Cabala. Cada uma refletindo diferentes aspectos da divindade. Esse processo é fundamental na cosmologia cabalística e representa a jornada da unidade absoluta para a diversidade manifestada. Essa ideia expressa o conceito de Deus desejando se conhecer através da criação e a existência sendo assim um meio para que Deus perceba o reflexo divino. É uma visão poética e simbólica que oferece uma abordagem única para entender a relação entre Deus e o universo, destacando o propósito da existência como parte de um processo divino e de autoconhecimento. A ideia de criação
é frequentemente explicada alegoricamente usando o conceito simbólico para transmitir a complexidade da relação entre Deus e a existência. A retirada do absoluto de uma parte de si mesmo é uma metáfora para o conceito de Tzim Tzu, que sugere que Deus se contraiu ou retirou sua presença de uma parte do espaço para criar um vazio, permitindo assim a existência. Esse ato de Tzim Tzu é simbólico e não implica em uma diminuição real de Deus, mas representa a criação de um espaço no qual a existência pode se manifestar. Esse vazio criado pelo Tzim Tzu é frequentemente referido como Hashima, que é um rastro ou impressão deixada pela presença divina retirada, que é um rastro ou impressão deixado pela presença divina retirada. Essa alegoria é uma tentativa de explicar como a divindade, sendo infinita, pode permitir a existência do finito, ou o tira. Ao retirar uma parte de si mesmo, Deus cria um espaço para a criação, onde a existência pode surgir e se desenvolver. Essa concepção é intrínseca ao texto cabalístico da criação e a maneira como a tradição busca articular a relação entre o infinito e o finito. O fecho de luz que faz ligação de uma sefira a outra sefira simboliza a energia criativa ou a vontade divina que é projetada no vazio criado pelo Tzim Tzu, a retirada divina. Esse feixe de luz é muitas vezes associado à expressão da vontade divina que inicia o processo criativo. Na Cabala, há a concepção de 4 mundos ou universos que representam diferentes níveis de realidade. Esses 4 mundos são o mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação. Cada um desses mundos está associado a diferentes características e estágio no processo criativo. Cada universo possui uma estrutura e dinâmica específica, representando diferentes aspectos da manifestação divina. Esses mundos estão interconectados e formam uma sequência que reflete a descida da divindade para criar e sustentar a existência. Como a vontade divina se manifesta e se desenvolve nos diversos níveis da criação, conforme concebido pela Cabala, a linguagem alegórica e simbólica é uma característica proeminentemente dessa tradição, permitindo uma compreensão mais profunda dos mistérios espirituais envolvidos na questão. A árvore da vida é um conceito central na Cabala, representando uma estrutura simbólica que descreve a natureza da divindade, a criação do universo e a jornada espiritual do ser humano. Essa representação gráfica é composta por várias sefirotes ou sefiras interconectadas, cada uma das quais representa uma emanação ou aspecto específico da divindade ou de Deus. A árvore da vida consiste em 10 sefiras ou sefirotes, que são esferas dispostas em 3 colunas verticais, conectadas por linhas que chamamos, ou a Cabala chama de caminhos ou feixe de luz. Cada sefira representa um atributo ou qualidade divina. Essas 10 sefiras são, primeiro, Keter, que simboliza a coroa, representa a unidade absoluta e a fonte de toda a criação. A segunda chama-se Chokmah, que representa ou simboliza a sabedoria
e a energia masculina criativa. A terceira, binar, em que é o entendimento, representa a compreensão, a criatividade e a energia feminina receptiva. A próxima seria Gesed, que é o amor e a misericórdia, representa o amor divino e a benevolência. A próxima será Geburah, que é a força e a justiça, representa a justiça divina e a energia de restrições. A próxima será Tiferet, que é a beleza, representa a harmonia e a integração de atributos divinos. A próxima é Netzah. Netzah é a eternidade, representa a vitória e a persistência. A próxima é Hod, que é a glória, representa a majestade divina e a devoção. A próxima será Yesod, a fundação, representa a base da fundação da árvore, muitas vezes associada à energia criativa. E a última é Malkut, que é o reino, representa a manifestação final da divindade na criação, associada ao mundo material. Os caminhos e conexões, além das esferas, há 22 caminhos dentro da árvore que conectam as Sefirot, cada uma associada a uma letra do alfabeto hebraico e a um arcano do tarô. Esse caminho, ou esses caminhos, representam a jornada espiritual entre as diferentes esferas, ou Sefirot. O uso prático da árvore da vida é usado como uma ferramenta meditativa e de estudo na Cabala, auxiliando na compreensão da relação entre Deus, o cosmo e o ser humano. Cada Sefirot e caminho tem significado específico, e a exploração desse símbolo é uma parte importante da prática cabalística. A árvore da vida é uma representação rica e simbólica que oferece uma estrutura para a compreensão espiritual na tradição cabalística. 10 sefiras ou 10 sefirot, como mencionado anteriormente, as sefiras representam as 10 esferas ou emanações da árvore da vida, cada uma refletindo um aspecto específico de Deus e da criação. 22 caminhos conectores. Esses caminhos conectam as sefiras e são associados a 22 letras do alfabeto hebraico. Temos também 16 triadas. Quando você conecta as sefiras por meio dos caminhos, cria-se naturalmente grupo de 3 sefiras, conhecido como triades. Há um total de 16 triades na árvore da vida, cada uma formada por uma combinação única de sefira e caminhos. Essas triadas são significativas na Cabala e são frequentemente estudadas para entender as relações entre as diferentes esferas e as influências que uma sefira pode ter sobre as outras. A exploração das triadas é parte integrante da prática cabalística, oferecendo uma maneira de compreender as dinâmicas e interconexões na jornada espiritual representada pela árvore da vida. Essas figuras metafísicas da árvore da vida é central para o estudo e a prática da Cabala, e muitas interpretações e comentários. Na tradição cabalística, a árvore da vida é associada a várias designações simbólicas e algumas delas incluem o jardim das maçãs sagradas. Essa designação refere-se ao texto bíblico do Jardim do Éden, onde a árvore da vida é frequentemente simbolizada por uma árvore que produz fruta sagrada, muitas vezes identificada como maçãs. A árvore da vida é vista como uma expressão da glória divina, representando a manifestação e a emanação da luz divina nas diversas esferas da criação. O primeiro esboço da imagem de Deus, que conhecemos como Adão, Cadmon, e a árvore da vida é considerada como um esboço e a estrutura básica dessa imagem divina, refletindo os atributos e a ordem
que constitui a imagem de Deus na criação. Essas designações simbólicas ressaltam a importância e a sacralidade atribuídas a árvores da vida na cosmologia cabalística. Cada termo traz consigo camadas de significado, contribuindo para que a riqueza simbólica e espiritual associado a essa representação metafísica. Astilus é o mundo divino da emanação. Ele é associado à emanação direta da luz divina e à proximidade com o Eterno, que é Deus. Nesse mundo, a divindade é manifesta em sua forma mais pura e é considerado o reino da essência divina. É frequentemente associado ao potencial puro, à fonte original, pulso e descendente. A ideia aqui é que a partir de Astilus há um movimento ou impulso descendente que resulta na criação dos mundos subsequentes. Esses mundos são representados por Bérias, que é o mundo da criação, e Etzira, o mundo da formação, Asiá, que é o mundo da ação, cada um refletindo uma etapa mais distinta da manifestação divina. A origem da raça humana, embora a Cabala tenha um foco primordial na natureza divina, alguns ensinamentos associam Astilus ao potencial criativo que eventualmente resulta na criação da raça humana. O ser humano, portanto, é visto como parte integrante dessa manifestação divina descendente. Essa progressão espiritual e criativa que vai desde o reino mais elevado de Astilus até o mundo mais material e tangível. Cada mundo subsequente representa uma etapa adicional na complexa teia da existência, e a árvore da vida é muitas vezes usada para simbolizar essa estrutura. Na tradição cabalista, universos inferiores são concebidos como baseados nas leis divinas e organizados através das Sefirot, caminhos e triades da árvore da vida. Os universos inferiores, representados pelo mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação, são considerados níveis descendentes de manifestação divina. Cada um desses mundos opera sobre leis divinas específicas que regem a criação e a interação entre os seres. Essa estrutura simbólica fornece um mapa complexo, mas altamente significativo da jornada espiritual, da interação divina e da relação entre o transcendental e o material na visão cabalística. O ponto de luz original, que esse ponto de luz original representa a fonte divina, muitas vezes associado a Ein Sof, a infinidade ou a infinitude de Deus, que é a essência divina, ilimitada e indescritível. A criação, de acordo com a Cabala, é uma expressão da vontade divina de emanar, manifestar-se. O termo espelho cósmico é uma metáfora poderosa na Cabala. Ela sugere que a criação, desde os níveis mais elevados até os mais densos, reflete a luz divina de volta para o Criador, que cada nível, desde as esferas mais espirituais até a material mais densa, é considerada um reflexo da divindade. Extensão até a matéria mais densa. A Cabala descreve uma descida, uma série de emanações divinas que se estende desde os níveis mais elevados até os níveis mais baixos, que é associado à matéria física. Cada nível da árvore da vida é uma expressão única da luz divina, e a matéria é vista como a forma mais densa dessa expressão. Essa imagem de um vasto espelho cósmico reflete a ideia de que toda a criação, desde os planos mais sutis até a materialidade mais densa,
é uma manifestação da divindade. Cada parte do universo, em sua diversidade e complexidade, reflete a luz original de Deus, proporcionando uma visão profundamente espiritual na relação entre o Criador e a criação na tradição cabalística. Essa trindade suprema representa o início do processo de emanação divina na árvore da vida e é fundamental para a compreensão da criação na Cabala. Cada sefira nessa trindade desempenha um papel específico no fluxo da luz divina e na formação dos níveis subsequentes da existência. Os pilares na árvore da vida da Cabala, que são a parte significativa da simbologia e estrutura dessa tradição. Este é o pilar central da árvore e é associado à vontade divina. Ele inclui as Sefira Keter, Choquimá e Biná, e este pilar representa a harmonia e o equilíbrio entre as forças opostas, sendo uma expressão da vontade pura de Deus e da unidade primordial. O pilar ativo, ou masculino, este é o pilar direito da árvore. Ele fica localizado no lado direito da árvore e é associado à atividade e ao aspecto masculino, incluindo as Sefira Gesed, Geburá e Tiferet. Estas sefiras estão relacionadas a atributos como amor, força, equilíbrio e dinâmica. Pilar passivo ou feminino, este é o pilar esquerdo da árvore, ele se localiza do lado esquerdo e é associado à passividade e ao aspecto feminino, incluindo as sefiras Netzah, Hod e Exod. Essas sefiras estão relacionadas a atributos como vitória, glória, humildade e fundação. Os pilares na árvore da vida enfatizam o equilíbrio entre forças opostas e como essas forças interagem para criar a complexidade da existência. O pilar central representa a síntese e equilíbrio, enquanto os pilares laterais representam polaridades complementares, como ativo e passivo, masculino e feminino. Essa estrutura simbólica é fundamental para a compreensão da dinâmica da criação na Cabala. A descida da luz divina, que é o termo relâmpago, muitas vezes é usado metaforicamente para descrever a rápida e poderosa descida da luz divina. Esse processo é parte da cosmologia cabalística, onde a divindade, simbolizada por Keter, emana ou desce através das Sefira para manifestar a criação. As 7 Sefira abaixo de Keter, na árvore da vida, são Choquimá, sabedoria, Biná, compreensão, Gesed, amor e misericórdia, Geburá, força e justiça, Tiferet, beleza, Netzah, eternidade e Hod, glória. Espiral. A referência à espiral sugere uma forma de movimento dinâmico. Esse movimento em espiral pode ser interpretado como a maneira como a luz divina flui através das Sefirot, ou das esferas, influenciando e moldando cada esfera à medida que vai descendo. Formação dos aspectos divinos. Cada uma das Sefirot ou Sefiras possui atributos e qualidades divinas específicas. A descida da luz divina através dessas Sefiras contribui para a formação e manifestações dos diversos aspectos divinos que compõem a criação. É uma representação simbólica do processo de criação na Cabala, onde a luz divina desce pelas Sefiras para criar e sustentar os vários níveis da existência. A linguagem metafórica é uma característica proeminente na Cabala, permitindo uma compreensão mais profunda
mais profunda dos mistérios espirituais envolvidos. Na Cabala, a árvore da vida é considerada um diagrama metafísico que pode ser relacionado a várias dimensões conceituais, incluindo nomes hebraicos tradicionais e princípios universais. Nomes hebraicos tradicionais, cada sefira na árvore da vida é associada a um nome divino específico em hebraico. Esses nomes representam atributos ou aspecto da divindade relacionada à função de cada sefira. Os pilares ativo, masculino e passivo feminino na árvore da vida pode ser relacionado aos princípios de expansão, por exemplo, Gesed, e contração, por exemplo, Geburah, que representa forças dinâmicas e opostas. As diferentes sefirotes e caminho na árvore pode ser relacionado a ciclos, ritmo e frequência cósmica, especialmente quando consideramos a dinâmica das emoções e interações entre as sefiras. O todo da árvore da vida pode ser visto como um modelo para a manifestação da criação, desde as esferas mais espirituais até as mais materiais. A interpretação moderna desses princípios pode envolver a aplicação de conceitos cabalísticos a áreas como filosofia, psicologia e até mesmo ciências naturais, criando pontes entre a tradição esotérica e a compreensão contemporânea do cosmos. Essa versatilidade na interpretação é uma característica proeminente da Cabala. Na tradição cabalística, as 3 sefiras da coluna central da árvore da vida estão frequentemente associadas aos níveis de percepção. Essas sefirotes são a Keter, a Tiferet e Exod. Vamos dar uma explicada como cada uma essas sefiras está relacionada aos níveis de percepção. Keter está no topo da árvore e é associada à coroa e à essência divina. No contexto da percepção, Keter está relacionada a um nível mais elevado de consciência, representando a percepção da essência divina e a conexão com a fonte espiritual, e a percepção além das categorias convencionais, transcendendo a dualidade. Já Tiferet está no centro da árvore da vida e é associada à beleza e à harmonia. No nível de percepção, Tiferet representa a capacidade de ver e compreender a beleza e a unidade subjacente a todas as coisas, e a percepção que integra as dualidades, reconhecendo a harmonia na diversidade. Já Yesod está logo acima de Malkut, na parte inferior da árvore, e é associada à fundação e à manifestação. No nível de percepção, Yesod está relacionada à consciência do mundo material e a matéria, como a essência divina se manifesta na realidade tangível. É a percepção do mundo, dos sentidos e das formas concretas. Essas 3 sefiras formam uma coluna central na árvore ciferótica, representando uma jornada de percepção que vai ao transcendental, ao material. A progressão dessa sefira sugere uma integração consciente que abrange os diferentes níveis de percepção, desde a essência divina até a manifestação concreta no mundo físico. A referência aos 7 dias geralmente estão associados ao texto bíblico da criação encontrada no livro do Gênesis no Antigo Testamento. Conforme a tradição judaico-cristã, Deus criou o mundo em 7 dias e descansou no 7º, dando origem à concepção do sábado como um dia de descanso. Os ensinamentos dos 7 dias é uma representação simbólica da ordem divina da criação. Cada dia representa fase específica no processo da criação de Deus. O dia 1, no primeiro dia, o dia 1, Deus cria a luz e separa a luz das trevas. No dia 2,
Deus cria o firmamento para separar as águas. No dia 3, Deus reúne as águas, criando a terra e as plantas. Dia 4, cria o sol, a lua e as estrelas. Dia 5, Deus cria os animais marinhos e as aves, que são também animais. Dia 6, Deus cria os animais terrestres e finalmente o homem. Dia 7, Deus descansa e abençoa o sétimo dia, estabelecendo-o como o sábado. O reino primordial da emanação, que é o fogo, este é frequentemente associado ao primeiro mundo da Cabala, que é o mundo da emanação. E o reino mais próximo da divindade, representado pelo fogo, como simboliza a luz divina e energia pura. O segundo universo, do ar, ou espírito, este é associado ao segundo mundo, que é o mundo da criação, representado pelo ar ou espírito. Nesse estágio da criação, a energia divina começa a se manifestar em forma mais específica. O ar simboliza a respiração divina, a vitalidade e a atividade espiritual. Na cosmologia cabalística, a progressão entre esses mundos representa uma descida ou emanação da divindade para a forma mais concreta de existência. Cada elemento simboliza diferentes qualidades ou aspectos dessa manifestação. Essa interpretação também está alinhada com a ideia de que cada mundo na Cabala representa um nível diferente de consciência e de realidade, desde a proximidade total com o divino até a criação mais tangível em mundo subsequente. O uso de elementos como fogo e ar é uma maneira simbólica de expressar a natureza e a qualidade da existência e a qualidade da energia divina em cada estágio da criação. Separação do mundo da eterna imutabilidade refere-se ao momento em que a existência se separa do estado eterno e imutável. Esse é o ponto crucial na cosmologia cabalística, marcando a tradição da potencialidade pura para a manifestação específica. O início do tempo, com a separação do mundo da eterna imutabilidade, o conceito de tempo é introduzido. Os 7 dias da criação, como mencionado no texto bíblico de Gênesis, simbolizam esse período inicial durante o qual Deus supostamente criou o mundo. 7 dias da criação. Os 7 dias da criação, conforme narrado em Gênesis, representam simbolicamente a ordem e o processo pelo qual Deus criou o universo. Cada dia representa uma fase específica desse processo criativo, culminando com o descanso divino no 7º dia. Essa abordagem cabalística enfatiza não apenas o aspecto físico da criação, mas também a introdução de tempo como parte integrante da existência. A compreensão cabalística dos 7 dias da criação muitas vezes transcende a interpretação literal, buscando significado mais profundo e simbólico relacionado à evolução espiritual e à relação entre o divino e o material. Mundo que emerge do reino da eternidade e imutabilidade. Esse mundo, conforme descrito na perspectiva cabalística, representa a transição da potencialidade pura para a manifestação específica, introduzindo o conceito de tempo e desenvolvimento. O reino platônico das ideias. Na filosofia platônica, o reino das ideias é concebido como um domínio eterno e imutável, onde as forças ou
onde as formas ideais e perfeitas existem. Essas formas são consideradas a verdadeira realidade, enquanto o mundo perceptível ao sentimento é visto como uma mera sombra ou reflexão das ideias. A correspondência entre esses conceitos sugere uma convergência na compreensão da existência de um reino primordial de pureza e potencialidade antes da materialização e forma. Ambas as tradições cabalística e platônica exploram a ideia de uma realidade mais elevada ou essência pura que precede a manifestação no mundo tangível. Essa analogia também destaca o desejo comum de muitas tradições filosóficas e espirituais de compreender uma realidade subjacente ou fonte primordial que transcende multiplicidade do mundo material. Essa busca pela essência pura é uma característica compartilhada entre diversas correntes de pensamento ao longo da história. O primeiro dia da criação, luz, o fogo e ar, que no primeiro dia da criação Deus disse: haja luz, e a luz foi separada das trevas. Isto é simbolizado como a luz sendo criada, embora o sol, a lua e as estrelas ainda não tinham sido especificamente mencionadas. Isso pode ser associado à luz ou fogo. O segundo dia, o firmamento, o ar, que no segundo dia, Deus cria o firmamento para separar as águas, criando uma divisão entre as águas acima e abaixo do firmamento. Isso pode ser associado ao domínio do ar, representando a expansão do espaço entre as águas. Terceiro dia, água, terra e vegetal. No terceiro dia, Deus reúne as águas para revelar a terra seca. Ele então cria a vegetação, representando o início da vida no reino vegetal. A interpretação desses eventos varia entre diferentes tradições religiosas e culturais. Esses eventos podem ser entendidos simbolicamente, associando elementos como luz, ar, água e terra a princípios espirituais e cosmogônicos. Esse texto bíblico é rico em simbolismo e tem sido interpretado de várias maneiras ao longo do tempo, abordando tanto aspectos naturais como metafórico da criação. No contexto bíblico da criação em Gênesis, o quarto dia destaca-se pela criação do sol, da lua e das estrelas, que vamos explicar esses eventos e sua possível interpretação simbólica. O quarto dia da criação, que está em Gênesis 1, 14 e 19, nesse dia, Deus diz: haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite, e seja ele para sinais, para estações, para dias e anos. Deus cria o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas. Isso é seguido pela afirmação de que eles servirão para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. Regulação pelos ritmos e ciclos. O quarto dia da criação, ao introduzir os corpos celestes, é interpretado por muitos como a instauração de uma ordem cósmica regulada pelos ritmos e ciclos celestiais. A luz do sol governa o dia e a lua governa a noite. A lua governa a noite. E as estrelas são elementos marcantes do firmamento. A interpretação simbólica na Cabala e em outras tradições espirituais, esses eventos podem ser interpretados simbolicamente. Os luminares celestes
pode representar princípios espirituais e a regulação do tempo e estações podem simbolizar a ordem divina que influencia os ciclos da vida, tanto espirituais como materiais. Em muitas interpretações, o quarto dia destaca não apenas a criação dos corpos celestes, mas também a introdução de uma ordem cósmica que influencia a passagem do tempo e os ciclos naturais. Isso pode ser considerado uma representação simbólica na regulação divina sobre a existência. O quinto dia da criação, Gênesis 1, 20 e 23, nesse dia Deus cria as criaturas que povoam os céus e as águas, incluindo pássaros e peixes. Na interpretação cabalística, essas criaturas podem ser associadas aos arcanjos, pássaro do ar, e os anjos, peixes do mar. O sexto dia da criação, é claro, está no Gênesis 1, 24 e 31. Nesse dia, Deus cria os animais terrestres e, finalmente, o homem e a mulher. Na interpretação cabalística, o surgimento dos animais, os animais do campo, pode ter correlação simbólica com as emanações divinas associadas à criação material. A referência a um segundo Adão espiritual andrógeno sugere uma figura que transcende as categorias de gêneros, possivelmente representado em um estado mais elevado de ser. Arcanjos e anjos, os pássaros do ar sendo associados aos arcanjos e os peixes do mar aos anjos, é uma interpretação simbólica que pode refletir a hierarquia espiritual na cosmologia cabalística. Os arcanjos são frequentemente considerados seres celestiais associados a funções específicas no plano espiritual, enquanto os anjos podem ser vistos como mensageiros e servidores, segundo Adão espiritual andrógeno. A referência a um segundo Adão espiritual andrógeno é intrigante. Na tradição cabalística, isso pode simbolizar um estado mais elevado de consciência e integração, onde as dualidades são transcendidas, e a unidade espiritual é realizada. Essas interpretações destacam a abordagem simbólica da Cabala para o texto da criação, buscando significado mais profundo e espirituais nos eventos descritos em Gênesis. Na tradição cabalística, o texto da criação encontrado nas escrituras, especificamente no livro de Gênesis, é considerado uma fonte rica de simbolismo e conhecimentos esotéricos. A Cabala interpreta as histórias e os textos sagrados buscando significado oculto e insight espiritual profundo. A razão pela qual a Cabala se baseia nas escrituras, em particular no texto da criação, está relacionada à crença de que esses textos contêm não apenas informações históricas e religiosas, mas também códigos e símbolos que revelam verdades espirituais universais. O texto da criação, em Gênesis, por exemplo, com seus dias da semana, elementos da natureza e diferentes estágios de criação, é interpretado simbolicamente para explorar a natureza de Deus, a criação do universo e os caminhos para a compreensão espiritual. A Cabala procura desvendar a ordem precisa por trás dos eventos narrados nas Escrituras, buscando percepções sobre a natureza divina, o propósito da existência e a jornada espiritual do ser humano. A interpretação cabalística da Bíblia muitas vezes envolve a análise de cada palavra, número e símbolo para extrair significado mais profundo. Portanto, o texto da criação serve como uma fonte de inspiração e meditação na Cabala, sendo visto como uma janela para a compreensão dos mistérios espirituais e da ordem divina subjacente do universo. Então, gente, por hoje é só, ou por esse vídeo é só. No próximo vídeo vamos dar continuidade a esse texto falando sobre a escada de Jacó,
o corpo humano, a consciência e como dar início à ascensão da escada de Jacó. Então, se vocês admiraram o texto ou gostaram do texto, dê um like. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem para alguém que vocês gostem ou queira saber disso aí. E até a próxima. E que a força da Cabala esteja com todos. Ok, gente?